Bom dia. Quando candidato a vereador aqui por Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no pleito municipal de 2016, eu fui questionado acerca da minha posição relativamente ao aborto. Eu entendo que o aborto, as situações previstas no texto constitucional estão bem claras, bem definidas. Entretanto, questiona-se uma ampliação dessas situações. Entretanto, é importante, para se posicionar referentemente à ampliação dessas situações não previstas no texto constitucional, é importante você ter em mente dois parâmetros relativamente à formação dessa opinião, qual seja o ser humano, a definição de ser humano e a definição de vida, porquanto atrelada ao aborto existe constitucionalmente um outro preceito constitucional, qual seja o direito à vida de todo ser humano. De maneira que é importante, dessa óptica constitucional, se ter também uma óptica biológica acerca do que seja ser humano e do que seja a vida, para você conseguir se posicionar referentemente a essa ampliação ou não dessas situações previstas no texto constitucional relativamente ao aborto. O primeiro parâmetro é o ser humano, um tecido embrionário, desde a sua concepção, o embrião, desde a sua concepção, seria um ser humano ou não? Sob a minha óptica, eu entendo que não, que esse tecido embrionário adquirir uma consciência que é determinada pelo desenvolvimento do sistema nervoso central, ele não seria considerado um ser humano, ele seria considerado um tecido embrionário, como vários outros tecidos, tecido cutâneo, por exemplo, que um aglomerado de células que não tem consciência, que não poderia ser chamado de ser humano. Também o que é importante se definir é o conceito de vida. E, por paradoxal que possa parecer, o conceito de vida ele está atrelado ao conceito de morte. Se a morte é definida como a paralisação da atividade cerebral, o conceito de vida, em contraste, por paradoxal que possa parecer, ele é definido, sob a minha óptica, com o início dessa atividade cerebral. De maneira que, em termos embrionários, essa definição de vida, ela guarda uma relação com os estádios do desenvolvimento embrionário. O início do desenvolvimento embrionário relativamente à atividade do sistema nervoso se dá por volta da terceira semana, final da terceira semana de vida intrauterina, início da quarta. Isto posto, eu manifesto a minha opinião. Eu entendo que até a quarta semana, no máximo até a quarta semana, final da terceira, início da quarta semana de vida intrauterina, seria possível a realização do aborto. Fora desse período, além do início do segundo mês de gravidez, do final do primeiro mês de gravidez, eu entendo que o aborto ele já é, sob a minha óptica, considerado ilegal, porque ele macula o outro preceito constitucional, qual seja o direito à vida que todo ser humano tem. Então, essa é a minha opinião. Até
a terceira semana, ou melhor dizendo, até o início do segundo mês de gravidez, até o final do primeiro mês de gravidez, até a terceira, quarta semana, seria admissível o aborto. Entendo que poderia ser legalizado. Fora esse prazo de 3, 4 semanas, sob a minha óptica, o aborto ele passaria a ser ilegal, como é hoje, em termos constitucionais, porquanto ele macula o direito à vida de todo ser humano, que, sob a minha óptica, é definida justamente pela atividade cerebral, início da atividade cerebral, início do desenvolvimento do sistema nervoso, que se dá algo em torno da terceira, quarta semana de vida intrauterina. Essa é a minha opinião.